A ditadura católica evangélica, ou evangélica, Isso porque, se você parar para analisar, desde que você nasce, de certo modo, ditam na sua vida e ditam de modo religioso. Se você tem pais católicos, seus pais ditam a regra em você. Tem que ser católico, vai ser batizado, crismado na Imaculada Conceição Católica. Se seus pais são evangélicos, vai ter que ir para a igreja. Ser apresentado, vai para a escola dominical. Porque senão você não tem Deus, vai para o inferno e não fica aqui nessa casa, se for adolescente principalmente. Ao meu modo de ver, nós deveríamos ter sim algum conhecimento de teologia, mas não obrigação por parte dos pais. Até porque novo nascimento não é por obrigação dos pais, não tem como acontecer pelo fato da mãe, do pai nos compelir, nos empurrar para uma igreja, CNPJ. O novo nascimento tem a ver com conversão de dentro para fora, uma verdadeira metanoia, transformação. E a pessoa só vai ter essa transformação se ela conhecer bem o Filho de Deus, Jesus Cristo. E quando você é criança, adolescente, você não entende praticamente nada de Jesus Cristo, do Evangelho. Até mesmo com 18 anos, às vezes é difícil, principalmente para aqueles que têm déficit de atenção, para aqueles que são analfabetos ou analfabetos funcionais. Eu estou falando isso porque passei próximo de uma igreja católica, muita gente indo nessa santa quarta-feira do sofá. E para os namorados é quarta-feira do sofá, mas para os religiosos é quarta-feira de missa. Tem fanático católico que namora, vai para a missa e depois para casa da mina ou dos pais da menina. Uma outra coisa a ser dita que tem a ver com a ditadura, seja católica ou evangélica também. Lembrando que, não é ditadura, claro que não é, literalmente, expressamente. É indelevelmente, você quase nem percebe, ou nem percebe, é indiretamente. Mas está acontecendo a ditadura, quer ver? Principalmente se você mora no interior, cidade pequena, você vai ver bem isso. Se na sua cidade a maior religião é a católica, se você não for católico, você vai ser perseguido. Vai ser perseguido no seu trabalho, nos seus estudos. Do mesmo modo, se for protestante ou evangélico, e você for católico ou não for de nenhuma religião ou credo religioso, se até mesmo ateu, vai sofrer também. E eu digo, por exemplo, eu fui criado numa cidade pequena, cidade que meus avós maternos tanto amavam, daquela expressão clássica, aqui nasci, aqui morrerei, foi isso que aconteceu com ele. E meus avós eram católicos, obviamente, casaram na católica. Minha avó foi se converter para a evangélica com quase 80 anos de idade. E meu avô, na sua fase já de idoso, já não queria saber tanto de religião, não era aquele fanático não. Até, diga-se de passagem, nem minha avó era fanática. Mas eu digo, meu avô não era muito de ir para a igreja, seja católico ou evangélico. A minha avó, quando era evangélica, ia para a igreja evangélica. E eu me lembro quando eu era criança, começando lá, as primeiras séries, na escola, a maioria praticamente era católica. Eu também sou católico, eu fui batizado na católica por forçação do meu próprio pai. Forçou a mãe, ou disse que eu tinha que ser católico, e ele foi lá pedir para ela, e ela assim fez o que ele queria. Acontece que chegou um dado momento, quando eu tinha 6, 7, 8 anos por aí, eu já não tinha mais ligação alguma com a igreja católica, meu pai também não estava mais presente na minha vida, e frequentava, levado pela mãe, ou até mesmo pela minha avó, por parentes, a igreja evangélica. Mas lembrando, eu era só levado, não tinha nada de fanatismo, eu nem congregava em igreja, criança, só visitava, nem entendia nada também, bolufas. O interessante é que dizem que a conversão verdadeira é depois dos 18 anos, ou entender o evangelho, mas a mesma prática da igreja católica que colocar você lá desde criança, acontece na igreja evangélica. A católica é com o batismo, não é evangélica, não aceita, muitas das igrejas não aceitam o batismo de criança, e sim de adolescente ou de depois dos 18 anos. Mas dá no mesmo que a criança fica lá. Então, eu já fui cantando evangélica e eu vi os coleguinhas meus, eu não entendia muito de católico, porque não tinha crismado, foi para catequese, nada disso. Eles dizendo assim, tem que me catequizar lá.
eu tenho que ir pra catequese, eu tenho que crismar, senão depois eu não caso. E eles diziam isso pra mim, você tem que fazer isso, senão você não vai poder casar na igreja. Olha aí a ditadura, olha aí a obrigação, de modo tácito. Uma criança ignorante, que não sabia muitas coisas, isso aí é uma lavagem cerebral, não é? Tanto no menino, o colega de classe que me disse isso, como ele falando isso pra mim, obviamente pra minha pessoa. E eu ficava pensando, será que eu vou querer casar, vou querer ter filho? Porque se eu quiser casar, ter filho, eu vou ter que ir lá fazer o que a igreja católica quer. Não entendia eu que tem a separação de igreja e Estado, que existe casamento em cartório e casamento na igreja, ou seja, casamento civil e casamento religioso, tem essa diferença. Não entendia de direito. Aí imagina só a tormenta. E você ter uma ideia, muitas das vezes você acaba indo para a igreja por forçação de barra dos colegas, para não perder a amizade ou deixar de pertencer à patota. Certa feita me aconteceu isso, já na fase da adolescente. Fui para uma igreja batista porque um colega, um conhecido na época, que eu estava junto com ele, era dessa igreja, me convidou e eu não queria ir. Não, você tem que ir, porque senão não vamos perder a amizade, é bom. Foi me convencendo na marra aí. Aí está a ditadura evangélica.